Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Olha o que o salmista diz no Salmo 107. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Então o que os remidos devem dizer? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso que ele começa o salmo dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. E o tempo todo, Deus é bom. Vamos colocar de pé, queridos? Vamos louvar ao Senhor com uma oração. Convido nosso irmão Daniel que nos conduz a Deus nessa oração de louvor ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Sim, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos guardou. Sim, meu Deus. Deus amado, receba com um aroma suave, Pai. Sim, meu Deus. Que a tua presença se faça sentir em nosso meio nesta noite, Senhor. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Oh, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, porque o Senhor é bom, nós vamos render graças, cantando louvores ao nome do Senhor, porque só Ele merece ser louvado, exaltado e adorado. Amém, queridos?
Edinho está no Brasil, chega terça-feira, né? Mas estivemos ali com o restante da família e foi um tempo muito gostoso. Nós vamos sortear a família que estiver aqui, porque aqui no estado fica difícil, a gente não sabe se vai poder receber a visita para a gente, né? Então, Breno, escolhe um. Tanta ausência que nós temos hoje, vamos ver. Família do Wagner, ele não está aqui. O Wagner? Não. Vai, tirou. Família do Johnny e Alexandre. Tá bom. Vem cá, Johnny. Você vai ser a família que vai receber a nossa oração durante essa semana. Peço a Dona Gina que venha cá, né? Fique aí ao lado da Ilma. Dona Gina, venha cá orar pelo Johnny. Durante essa semana, nós estamos nos comprometendo, não só eu, mas a igreja está se comprometendo em orar em favor do Johnny e da sua esposa, Alicia, né? Então vamos estar intercedendo em favor da vida deles. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos, ó Pai Santo, deste propósito, ó Pai, que nós estamos a fazer para contigo, Senhor. Orando pelas famílias da igreja, Senhor. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos pela semana que passou, as orações que foram feitas em favor da família da Ilma. Senhor, e neste momento, Senhor, vamos iniciar uma outra semana em favor, Senhor. As orações feitas, dirigidas, Senhor amado, em favor da família do Júlio, sua esposa, Senhor, a cada um deles, sogra e cunhada. Ó Deus, no nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos pelo que tu has de fazer, tu has de realizar neste lar. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Irmãos, podem sentar. Lembrando que quero lembrar 3 coisas para os irmãos. Primeiro, próximo sábado, o lançamento dos meus 2, irmãos podem sentar, o lançamento dos meus 2 novos livros, Família é Coisa Séria e Só para Casais. Então o convite é para toda a igreja, para quem está nos vendo. A gente quer ver os irmãos aqui participando dessa festa. Se ser esse sábado, no próximo, vai ser o primeiro sábado do mês, vai ser o dia 1º. Vamos começar o dia 1º com festa, vai ser o meu aniversário, né? Vai ser aqui no salão também. Então, o sábado vai ser o lançamento do livro, dia 25, e no sábado seguinte vai ser a comemoração do meu aniversário. Então os irmãos estão convocados todos. Eu vou anunciar uma programação aqui com bastante antecedência, porque eu quero que os irmãos trabalhem e orem por esse trabalho, essa programação. No dia 30 de novembro, portanto com mais de um mês de antecedência, dia 30 de novembro eu estou chamando de culto de Noite da Gratidão. Como é que vai ser esse culto? Vai ser um culto de ações de graças. Como é que nós vamos fazer? Todo mundo tem uma ou mais pessoas que foi importante na sua vida, que marcou a sua vida de forma positiva, que te abençoou de alguma maneira, especialmente você, nesse período que você está aqui nos Estados Unidos, que às vezes no Brasil não dá para você trazer aqui, né? Mas aqui nos Estados Unidos, pensa em uma pessoa, eu sei que talvez alguns tenham muitas, fala, pastor, eu tenho até dificuldade de tanta gente que foi bênção na minha vida. Eu sei, mas se você quiser trazer todas elas, também traga. Mas então você vai trabalhar com uma ou mais pessoas que marcou a sua vida de forma positiva, que foi bênção, que te ajudou, que te estendeu a mão, que te acolheu, não é? E você vai então, desde já, você vai estar orando por essa pessoa, não é? Você vai estar orando por essa pessoa e você vai estar convidando. Eu já fiz o meu convite a pessoa que eu estou tendo em mente. Graças a Deus tive várias pessoas que foram bênção na minha vida, mas uma delas marcou de uma forma bem direta, e eu já convidei, essa pessoa já agendou, né? E eu espero que ela esteja aqui no dia 30. Então, eu gostaria que você fizesse o mesmo. Tem uma pessoa que foi bênção na sua vida? Tem uma pessoa que foi importante na sua vida, que marcou, que impactou, que contribuiu de forma positiva para a sua vida? Então, esse mês de novembro, você vai tirar para orar por essa pessoa, para dizer, Deus, obrigado pela vida de fulano de tal. Não é? Às vezes já se passaram quantos anos e talvez você já tenha agradecido, mas agora
cuidar dessa pessoa e vai colocá-la diante de Deus de novo em oração. E durante esse período você vai estar se preparando, já quem sabe já convidando durante essa semana, para que ela não ajude nada no dia 30 de novembro, que vai ser um domingo, não é? E nesse dia nós pretendemos fazer um jantar, se Deus quiser, no nosso salão social, para acolher essas pessoas e demonstrar a Deus a nossa gratidão pela vida delas. Tá bom? Ficou bem claro aí? Então, nesse mês a gente vai encerrar dessa forma. Dia 25, lançamento dos 2 livros. No dia 1º, que já vai ser no sábado seguinte, começando o mês de novembro, vai começar com festa e terminar com festa. Amém? Então tá bom, fica dado aí o nosso recado. Tá bom? Então no dia, nos próximos 2 finais de semana. Lembra dos irmãos, nós temos apenas um culto por semana. Eu gostaria que você pudesse fazer um esforço maior para estar conosco na quarta-feira, para buscarmos a Deus em oração. Nós estamos orando uns pelos outros, pela igreja, pelo nosso país. Então, abra um espaço aí na sua agenda, valorize esse momento para estar aqui conosco, tá bom? Então, toda quarta-feira, às 7h30, estamos aqui orando, intercedendo um pelo outro, tá bom? Eu quero ler um texto bem conhecido dos irmãos, que está em Provérbios, capítulo 3, verso 5 em diante, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha quanta coisa linda que Deus nos recomenda na sua palavra. Primeiro confia no Senhor. De que maneira? De todo o teu coração. Segunda recomendação, não te estribes no teu próprio entendimento. Terceira, reconhece-o em todos os teus caminhos, porque às vezes a gente pensa que está no caminho certo e não está. Reconhece Deus nos teus caminhos. Quarto, não seja sábio aos teus próprios olhos. Quinto, honra ao Senhor com os teus bens. Quanta recomendação temos aqui da palavra do Senhor. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos honrar ao Senhor com os nossos bens, com as nossas primícias, com os nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos louvar ao Senhor, cultuando assim, dessa forma. So
Atos capítulo 9, versos 36 a 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 36 a 43. A ressurreição de Dorcas. Senhor, peço-te que tenhas misericórdia de mim e dos meus irmãos e dá-nos entendimento, ouvidos, olhos abertos para recebermos a Tua palavra, para entendermos e vermos com clareza aquilo que o Senhor tem para nos mostrar nesta noite. Mas te pedimos, ó Pai, que não nos deixes sair daqui sem que o Senhor tenha ministrado ao nosso coração a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Atos 9, 36 a 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, ou Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adormeceu, ou que ela adoeceu, e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Um minuto aí ou mais ou menos para você pensar na história secular e na história bíblica. Comecemos com a história secular. Um homem ou uma mulher que você, na história secular primeiro, que você considera que foi uma pessoa notável, porque marcou de alguma forma a história. Me diga. Pode ser o que você pensa. Quem seria para você? Quem você chamaria de um homem ou de uma mulher notável na história? Desde a história remota. Quem? Martin Luther King foi um homem notável. Mais alguém quer aventurar aí? Quem? Billy Graham, um homem notável. Mais alguém? Quem? Não, você está brincando, né? Vamos lá? Mas ela não foi notável, pelo menos, vamos lá, não entrar nesse ponto, né? Acho que ela não entra na história, não faz sentido nisso aqui que eu estou falando. Tanta gente, não é? Madre Teresa de Calcutá, uma mulher impressionante, maravilhosa, notável. E eu poderia passar aqui muito tempo falando de homens e mulheres notáveis que marcaram a história. Vamos agora para a história bíblica. Um homem ou uma mulher notável? Abigail? Mais alguém? Paulo? Esther? Esse vocês lembram mais, né? Bom, nós poderíamos ficar muito tempo aqui também falando de homens e mulheres notáveis na Bíblia. Agora é interessante que o evangelista Lucas, que também era médico e também era escritor, que era um historiador, ele começa o texto dizendo que esta mulher chamada Tabita, ou Tabita, que também significa Dorcas,
ela era notável, uma mulher que não é muito conhecida na Bíblia, mas ele a considerou uma mulher notável. E é sobre essa mulher notável que eu quero falar aqui nesta noite. Por que que esta mulher foi uma mulher notável e que exemplo ela deixou para nós, que fez com que a vida dela fosse notável, com que a vida dela marcasse a história da sua época e até os dias de hoje influenciando pessoas. Eu quero destacar aqui pelo menos 3 razões pelas quais ela foi notável. Em primeiro lugar, ela foi notável pelas suas obras, notável pelas suas boas obras. No decorrer das informações que o evangelista Lucas está dando ao excelentíssimo Teófilo, porque Atos é a continuação do evangelho de Lucas, não é? E Lucas escreve o evangelho de Lucas endereçado originalmente, primeiramente para um homem chamado Teófilo. E depois ele dá sequência aos seus escritos. Depois de escrever o evangelho, ele escreve o livro de Atos para mostrar como é que essa igreja começada por Jesus, deixada por Jesus, como é que foram os seus primeiros passos. Portanto, essas são as primeiras informações que ele dá ao chamado excelentíssimo Teófilo, que é a pessoa a quem ele está endereçando o livro de Atos. E ele diz que esta mulher, chamada Tabita em aramaico e em grego Dorcas, ela era notável, está aí no final do verso 36, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Dorcas pode ter sido uma mulher muito bonita, pode ter sido uma mulher de grande influência na sua cidade, pode ter sido uma mulher muito rica, pode ter sido uma mulher com muitos dons, pode ter sido uma mulher com muitas virtudes, mas Lucas observou que ela era notável mesmo pelo bem que ela fazia para as pessoas, pela forma como ela ajudava as pessoas, como ela passou pela história ajudando as pessoas com as quais ela convivia. Amados, o amor e a fé que ela tinha em Deus, ela demonstrava não apenas falando, mas sobretudo colocando em prática. Talvez seja isso que está faltando a muitos de nós hoje, talvez seja isso que está faltando à igreja de Cristo nos dias de hoje, especialmente as igrejas que vivem em países que não sofrem perseguição religiosa. Foi esta falta de equilíbrio, esta falta de harmonia e de coerência entre a fé e as boas obras que levou Tiago, o irmão de Jesus, a dizer numa carta aos crentes da sua época as seguintes palavras. Vou ler Tiago capítulo 2, verso 14, e eu creio que ele enfrentou o mesmo problema que a gente enfrenta nos dias de hoje, quando ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Amados, eu preciso deixar claro, destacar aqui, que Tiago não está pregando salvação pelas obras, contradizendo o que o apóstolo Paulo ensinou, mas está deixando bem claro para todos nós que aqueles que já experimentaram a salvação pela fé em Jesus não pode deixar de praticar boas obras, porque as boas obras devem ser uma extensão da vida prática de um cristão. Um cristão que não pratica boas obras, ele tem que rever a sua fé, ele tem que questionar se de fato ele é uma pessoa salva em Jesus. Sabe por quê? Porque foi o próprio apóstolo Paulo quem disse: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, vem de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas ele fala, complementa esse texto dizendo: pois somos feitura dele,
criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, se Deus já preparou de antemão boas obras para que nós andássemos nelas, se nós não somos praticantes de boas obras, alguma coisa está errada com o nosso cristianismo, com o evangelho que nós abraçamos. Em seu famoso Sermão do Monte, Jesus disse as seguintes palavras aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, preste bastante atenção no que vou lhe dizer agora. Jesus disse que uma forma dos homens glorificarem a Deus é através das boas obras que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo disse que Deus preparou de antemão boas obras para que andássemos nelas. Sendo assim, a pergunta que eu faço é a seguinte: que boas obras você tem praticado para as pessoas que precisam da sua ajuda? Nós estamos cercados de pessoas que precisam de ajuda, de algum tipo de ajuda. Mas tantas vezes nós nos ocupamos tanto com as nossas próprias necessidades, nos preocupamos tanto conosco mesmos, que nós muitas vezes não temos tempo e nem olhos para enxergar a necessidade das pessoas que nos cercam. Isso não é cristianismo, irmãos. Os homens têm glorificado a Deus por causa das boas obras que eu faço. Na cidade em que morava, a cidade de Jope, Dorcas era notável pelas obras que fazia. E na sua vizinhança, na sua cidade, como é que você é visto? Você é visto como alguém que tem compaixão pelos outros, pelos necessitados, que preocupa com a dor do outro? Você é alguém que sofre com o sofrimento do outro? Ou você só consegue ver você mesmo? Uma mulher notável. Em segundo lugar, notável pela impressão positiva que ela deixou na vida dos outros. Veja bem, amados, apesar de ser Lucas um médico e historiador, contudo, ele não diz a idade, sendo ele historiador, nem a causa de morte de Dorcas, sendo ele um doutor. Ele se limita apenas em dizer que ela morreu e que a sua morte deixou uma lacuna, deixou um vazio muito grande na vida das pessoas com as quais ela convivia. Que coisa, irmãos! Lucas conseguiu captar isso, esse fato, essa realidade. Ela morreu, mas ficou um vazio na vida das pessoas com as quais ela convivia. Irmãos, quando eu digo que a sua morte causou um vazio na vida de muitas pessoas, eu não estou falando na vida dos seus familiares, porque geralmente isso acontece. Às vezes tem algumas exceções, né? Mas geralmente acontece um vazio na vida dos familiares, porque foi alguém amado, alguém que se conviveu muitos anos. Mas eu estou falando especialmente de gente com as quais muita gente não se preocupava por não lhe trazer nenhum retorno. Nos dias de hoje nós estamos vendo no Brasil que há uma possibilidade da Dilma se reeleger, como se reelegeu Lula, por causa da miséria do outro, mas não é porque está pensando no bem do outro, não, é pensando em si mesmo. Mas eu não estou falando desse tipo, irmãos, de ajuda, eu estou falando desse tipo de ajuda que você não tem nenhum interesse em se promover através do bem que você faz. É apenas fruto de um amor de Jesus que passa através de você e que se estende às pessoas. Diz-nos o texto que logo depois da sua morte, ao saberem que Pedro estava numa cidade próxima a que eles moravam, a cidade de Lida, os discípulos enviaram uma comitiva até ele com a seguinte mensagem: não demores em vir ter conosco.
Quando o apóstolo Pedro chegou ao local em que o corpo de Dorcas estava sendo velado, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Isso nos prova e nos mostra que Dorcas havia deixado uma impressão positiva na vida daquelas pessoas com as quais ela havia convivido. Diferente de muitas pessoas que passam pela vida dos outros sem deixar marcas positivas, Dorcas deixou sua marca, deixou saudade na vida daquelas pessoas com as quais ela se relacionava, a ponto de levá-las a implorar o apóstolo Pedro que a trouxesse de volta à vida, porque a vida sem ela iria ficar mais pobre e menos colorida. Irmãos, ao meditar nesse texto durante essa semana, eu fiquei a pensar: caso eu morresse hoje, será que além da minha família, as pessoas com as quais eu convivo iriam desejar que eu voltasse a viver pelo fato da vida de muitos ficar mais pobres sem a minha presença? Será que as pessoas correriam ao apóstolo Pedro e diriam: Pedro, venha logo, porque Carlos morreu, e nós não podemos ficar sem ele faz muita falta entre nós? A Bíblia fala de um homem, de um rei de Israel, cujo nome era Jeorão, que morreu e não fez falta a ninguém, porque era um homem extremamente egoísta, vaidoso, presunçoso, soberbo, altivo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, diz assim: partiu sem deixar de si saudade. Irmãos, eu sinto uma tristeza quando eu leio a biografia desse homem, que é muito curta. Reinou poucos anos. Morreu de uma maneira mais cruel que alguém possa morrer. As suas entranhas saíram de dentro dele, e diz que a dor que esse homem sentia era insuportável pelo fato dele estar simplesmente colhendo aquilo que havia plantado. E apesar de ter morrido desse jeito, normalmente a gente fica compadecido de alguém que está sofrendo assim, mesmo alguém que foi ruim. Mas diz o texto que ninguém se compadeceu desse homem. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem não faz falta nenhuma no nosso meio. Tem gente que é assim. Eles não criam vínculo, eles não criam lastro, não fincam raízes profundas, não estabelecem relacionamentos sadios, não se doam, vivem em função de si mesmos, e por isto não deixam marcas positivas na vida daqueles com as quais eles convivem. São como Jeorão, que irão partir um dia sem deixar de si saudades. Minha pergunta para você, meu irmão: será que você faz parte desse grupo de gente? Esse grupo de gente que não tem relacionamento, que ninguém gosta de você, que tem a mão assim, olha, é incapaz de abrir a mão em função do outro, miserável. Tudo que nós adquirimos aqui vai ficar aqui, irmãos, mas o que nós investimos de amor na vida dos outros vai ser levado para além dessa vida. Diferente de Jeorão, que partiu sem deixar de si saudade, Dorcas deixou saudade no coração de muitas pessoas, porque não viveu a sua vida em função de si mesma. Pelo contrário, ela investiu seu tempo, seu dinheiro, seus dons e, sobretudo, ela investiu amor na vida daquelas pessoas, especialmente das pessoas menos favorecidas. A minha pergunta para a sua reflexão nesta noite é: que marca positiva você tem deixado na sua família, na sua igreja e na vida das pessoas com as quais você tem convivido? É uma piada, mas diz que um homem morreu
E esse homem era um péssimo pai, péssimo marido, péssimo cidadão, um homem como Jeorão, desse tipo de gente que nem gente para no sepultamento vai, para no velório vai. Mas como era uma cidade, em consideração à família, a igreja ficou lotada. Talvez até para certificar se o infeliz tinha morrido mesmo. E tem sempre aqueles bons, falsos políticos, né? Que chegavam no caixão, olhava e dizia para a esposa: olha, que homem bom, que homem maravilhoso. E depois de umas 5 visitas dessa, de um desses políticos assim, ela perguntou para o filho: meu filho, vai lá olhar se é seu pai mesmo que está lá. Porque não foi com esse homem que eu casei não, que viveu a vida inteira com a gente. Que impressão positiva você tem deixado na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais, dos seus filhos, das pessoas com as quais você convive. Irmãos, a vida é muito curta. Uma mulher notável. Terceiro lugar, notável pelo seu testemunho cristão. Pelo seu testemunho cristão. O evangelista Lucas começa o seu relato, e você pode conferir comigo, a respeito desse caso, dizendo o seguinte, verso 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Havia em Jope uma discípula. Aqueles que estão familiarizados com as Escrituras Sagradas devem ter percebido que esta introdução que ele faz para apresentar Dorcas ao seu destinatário é semelhante à introdução que o autor do livro de Jó faz para apresentar Jó aos seus leitores. É assim que o autor do livro de Jó o introduz aos seus leitores, dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Creio que esta é a ideia que ele queria passar de Dorcas para nós, de que ela era uma mulher notável pela forma como ela viveu a sua vida cristã. Lucas não a apresenta como pastora, diaconisa, missionária ou como qualquer outro tipo, ele simplesmente a apresenta como discípula. Discípula. Nos dias de hoje tem muita gente querendo ser chamado e reconhecido como pastor, evangelista, presbítero, diácono, bispo, líder disso, líder daquilo, até mesmo de apóstolo, ou de, agora um lá no Brasil que diz que não era apóstolo, já era pouco, foi chamado de patriarca. Mas até mesmo entre estes que têm tais títulos, poucos são conhecidos como discípulos de Jesus. Irmãos, o maior título que uma pessoa pode receber na sua vida é ser chamado de discípulo de Jesus. Tem muita gente sendo chamada de pastor, de missionário, de reverendo, o nome que quiser dar, mas a maioria desses não se enquadra nessa posição de discípulo de Jesus, seguidor, aprendiz e seguidor de Jesus. Basta para você olhar para essa corja de homens que estão se destacando aí no meio evangélico, se parecem de fato com Jesus? Nós podemos afirmar, amados, sem nenhum medo de errar, que Dorcas vivenciou na prática, não o título, mas a função de um verdadeiro discípulo de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora preste atenção, Jesus completa dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos. Jesus não disse que seríamos conhecidos como seus discípulos pelo conhecimento que nós temos da Bíblia,
nem pelo exercício dos dons que Ele nos deu, por mais espetaculares que eles sejam, nem pelos cargos e funções que temos na igreja, mas se tivermos amor uns aos outros. Irmãos, tem muita gente que tem dons espetaculares dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro do espiritismo, dentro da macumbaria. São dons que se destacam de todas as naturezas. Mas muitas vezes nós crentes nos impressionamos e muitas pessoas se impressionam com essas coisas. Mas Jesus disse que nós seríamos conhecidos se nós amássemos uns aos outros. É assim que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus, e não quando nós tivéssemos títulos, não quando nós nos tornássemos membros de uma igreja evangélica, não quando nós nos tornássemos pastores missionários, ou seja, o nome que tiver. Foi por isso que Dorcas foi chamada de discípula, não porque ocupava algum cargo na igreja, mas porque amava as pessoas, especialmente as que não eram amadas, que eram os pobres e as viúvas desamparadas, e este amor pôde ser visto em forma de atitude. Meu irmão, permita-me lhe fazer a terceira pergunta nessa noite. Você tem permitido que o amor de Deus alcance outras pessoas através de você? Deus tem amado através de você outras pessoas têm sentido esse calor de Deus na vida delas através do seu amor por elas. Lembre-se, não é através da nossa pregação, nem através dos nossos dons, nem através do conhecimento teórico que temos da Escritura, que Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos, mas através do amor que demonstramos uns aos outros. Estas foram as palavras introdutórias do historiador Lucas a respeito de Dorcas. Havia uma discípula por nome Tabita. Será que, fiquei a pensar, será que se alguém fosse contar a minha história, se alguém fosse escrever a meu respeito, será que esse historiador começaria a história dizendo: havia um discípulo por nome de Carlos? Se fosse a seu respeito, ele começaria dizendo: havia um discípulo por nome Danilo, havia um discípulo por nome Gilmar, havia um discípulo por nome Samuel, havia uma discípula por nome Miriam, havia uma discípula por nome Filomena, havia um discípulo por nome Beto. Será que seria assim contada a nossa história, irmãos? Nós seríamos vistos como pessoas que amam a Deus através do nosso amor demonstrado às pessoas? Eu quero concluir a mensagem dessa noite destacando duas verdades que devem nos fazer pensar no tipo de vida que nós temos vivido. Primeira, verso 39, que diz assim: Pedro atendeu com o chamado e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Preste atenção nessa frase final. Mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dorcas fez tudo o que fez àquelas viúvas e aos pobres enquanto estava com eles. Enquanto você está com as pessoas que você tem a chance de fazer alguma coisa relevante para a vida delas, querido. É enquanto você está aqui. É enquanto você convive no trabalho, na escola, em casa, que você tem a oportunidade de fazer.
Na hora que você não tiver mais no nosso meio, você não vai ter mais essa oportunidade de fazer. Quando você não estiver mais convivendo comigo, você não vai ter mais essa chance de fazer o bem a mim. É enquanto você convive comigo é que você tem que ser bênção para a minha vida. É enquanto você convive com seus pais, é enquanto você convive com sua família, é enquanto você convive com seus companheiros de trabalho, é enquanto você convive com as pessoas que o cercam. Segunda coisa que eu quero destacar, verso 42. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Fala do milagre que Pedro efetuou, ressuscitando Dorcas. Embora fosse Dorcas a que sofrera a ação, contudo, por causa da vida dela e do seu testemunho, muitos vieram a crer no Senhor. Irmãos, não nos contentemos com menos. Não nos contentemos com menos. Não queiramos ser notáveis aos olhos do mundo. Poxa, lá está o Carlos, autor de tantos livros, cara importante, é influente. Lá está o Carlos, notável, camarada está faturando aqui na América, viu? O cara está ganhando dinheiro igual água. Essas coisas ficam aqui. Sejamos notáveis aos olhos de Deus. Se é que a gente pode dizer isso, como Lucas observou Dorcas. Interessante, não é, irmãos? Possivelmente ninguém tivesse observado, destacado Dorcas, ninguém o fez como Lucas fez. Olha, diz a irmã Gina, ela é uma pessoa que se destaca aos meus olhos. Por isso e por isso. Ela é especial, né? Ela é memorável. Ou seja, fica na memória das pessoas a lembrança de quem ela foi. Mas aqui não é o lado que o André levantou na questão primeira, não é o lado negativo que está colocando aqui, é o lado positivo. Irmãos, o cristianismo hoje está sendo nivelado por baixo, queridos. O povo hoje não quer ouvir pregação que nos chama a um compromisso com o Senhor. Quer saber como é que faz para ganhar mais dinheiro, para ser mais notável aos olhos dos homens. Mas Deus está chamando você para ser notável aos olhos dele. Amando. Fazendo aquilo que Jesus fez em todo o tempo. Fazendo aquilo que Deus faz em todo o tempo. Para um pouco para pensar. Nesses dias que já passaram, quantas pessoas ficaram sem ser amadas por você? Ter um gesto do seu amor. Agora, ok. Vamos olhar para frente? Hoje, vamos fazer uma oração diferente. Dizer, Senhor, aquelas pessoas que colocaram no meu caminho essa semana para serem amadas, eu quero fazer assim, eu quero amá-las assim. Você vai ver quanta gente que muitas vezes pode ser tocado pelo seu amor. Nem sempre, querido, é através do dinheiro. Porque especialmente aqui na América, né? Dinheiro não é a maior necessidade das pessoas. Tem muita gente com dinheiro, mas solitária, triste. Muita gente que sofre de abandono. Muita gente que sofre de abandono. Muita gente que vive uma vida miserável. E que às vezes está do nosso lado, mas nós não temos uma palavra de consolo, de carinho, de encorajamento, de amor para essas pessoas.
Às vezes nós só temos um dedo estendido. Miserável, você está assim porque você está vivendo assim, assim, assim. Isso é o que ela menos precisa, é ser lembrada disso. Agora, o que é interessante é que você vai ver que essas mulheres que eram abençoadas por Dorcas, pela vida de Dorcas, elas se converteram depois. Vieram a crer no Senhor. Quando? Quando ela morreu e foi ressuscitada. Significa dizer o quê? Que Dorcas marcou a vida delas com amor, sem nenhum interesse que elas passassem para a religião dela. Isso é amor. Deus nos chamou para sermos discípulos dele, discípulos do Senhor Jesus. E é assim que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, amando as pessoas. Senhor, Deus, esta palavra traz um desafio muito grande para cada um de nós. Porque é mais fácil falar de amor do que viver. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos tão envolvidos com os nossos próprios problemas que nós não temos tempo para nos envolver com a necessidade dos outros. Mas, Senhor, é amando as pessoas que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Ó Deus, eu não quero ser conhecido como pastor, eu não quero ser conhecido como escritor, eu não quero ser conhecido como membro da igreja, como crente, como é chamado. Me dê graça de ser conhecido pelo honroso título de discípulo de Jesus. E que assim, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que entrou aqui nesta igreja hoje, e cada pessoa que está sendo alcançada por essa mensagem, ó Deus, que cada um anseie e deseje esta mesma bênção. Faz assim conosco, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um cântico para cantar? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos cantar?
será feito nesses próximos dias. Deixa eu pedir que venha cá e ore pela Miriam. Pai querido, nós te damos graça, porque nós temos a Ti para recorrer. Nós te damos graça, Senhor, por saber que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus que está acima de qualquer coisa. E nós louvamos o Teu nome por pertencer e servir ao Deus vivo, o Deus que rege o universo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Miriam agora nas Tuas mãos, pedir sobre ela, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça. Ó Deus, que Tu esteja cuidando dela lá no Brasil, nesse impasse, ó Deus, que ela está submetida. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, Deus, desmanche qualquer intento do inimigo contra a sua vida, contra esse processo que ela vai estar sendo, que está, ó Deus, sendo submetida, ó Pai. Nós pedimos que Tu esteja abrindo o caminho para ela, todas as coisas sejam resolvidas, e assim nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Pedimos sobre ela a bênção na viagem, a bênção, Deus, do Senhor sobre o tempo que ela ficar ali no Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Miriam. Amém. O culto vai continuar lá no salão depois da bênção, tá bom? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra. E o povo de Deus diz: amém e amém. Deus te abençoe. Deseja ao seu irmão uma semana abençoada em nome de Jesus.